Olá, eu sou Heloísa e neste vídeo falaremos sobre os quadriláteros parte 2. É importante que você tenha assistido a parte 1 para saber diferenciar os trapézios dos paralelogramas, tudo bem? Aqui eu coloquei 6 figuras, né? 6 quadriláteros. Alguns são trapézios e outros são paralelogramas. Quais são trapézios? Todos que têm um par de lados paralelos. Então, no trapézio, normalmente eu encontro o quê? Base menor e base maior. Então, a figura 1, 2 e 3 são trapézios. Que tipo de trapézios? Bem, quando eu tenho o trapézio que tem na base maior e na base menor, a lateral forma 90 graus, um dos seus lados forma 90 graus, eu chamo esse trapézio de trapézio retângulo. Por que eu chamo ele de trapézio retângulo? Porque neste trapézio eu encontro ângulos de 90 graus. Tudo bem? Então, por que eu chamo esse trapézio de trapézio retângulo? Porque nele eu encontro ângulo de 90 graus. Aí aqui eu tenho o trapézio isósceles. Por que eu chamo ele de trapézio isósceles? Bem, você que assistiu a aula de triângulos vai entender. Porque eu tenho dois lados com o mesmo tamanho. Ou seja, não pode ser a base menor nem a base maior. Porque um é menor, outro é maior, não pode ser. Então, sobrou esses dois lados aqui, ó, serem do mesmo tamanho. Então, por eles serem do mesmo tamanho, eu tenho duas bases que são paralelas, uma é menor e a outra é maior. Porém, esses dois lados aqui, eles não são paralelos, mas eles têm a mesma medida. Se aqui mede 5, aqui também mede 5. Neste caso, eu digo que esta figura 2 é um trapézio isósceles. Então, esse aqui, ó, acho que aqui não vai dar para enxergar aqui, ó. É um trapézio. Que tipo de trapézio? Trapézio isósceles. Por que é um trapézio isósceles? Porque eu tenho duas medidas que são do mesmo tamanho, tudo bem? Vai escrevendo e anotando para poder realmente entender, tudo bem? É importante esse exercício de escrever o que você está entendendo. De novo, retângulo. Por que é um trapézio retângulo? Porque eu tenho dois ângulos aqui, ó, de 90 graus. Por que este aqui é um trapézio isósceles? Porque os dois lados que não são paralelos, eles têm a mesma medida. E quando eu tenho lados não paralelos diferentes, eu chamo ele de trapézio escaleno. Por que escaleno? Porque eu tenho lados diferentes. Todos os lados aqui, ó, têm tamanhos diferentes. Então, recapitulando, trapézio tem 3 tipos: trapézio retângulo, trapézio isósceles e trapézio escaleno. Escaleno, todos os lados são de tamanhos diferentes. Trapézio isósceles, eu tenho um par de lados não paralelos que tem a mesma medida. E o retângulo é quando eu tenho um dos lados aqui, ó, ele forma exatamente 90 graus com a base maior e a base menor. E aí nos restou aqui 3 figuras que são paralelogramos. Por quê? Porque eu tenho 2 pares de lados paralelos. Esse segmento BC aqui, ele é paralelo ao segmento AD. Tudo bem? O de cima é paralelo com o de baixo e as laterais também são paralelas. Só que além de ter as laterais paralelas, laterais e as base maior e a base menor paralela, o que eu tenho? Eu tenho 4 ângulos aqui, ó, de 90 graus. E aí, por ter lados paralelos, base maior e base menor, aqui, bases paralelas e laterais paralelas, eu chamo este paralelogramo de retângulo. Por que eu chamo ele de retângulo? Porque além de ter dois pares de lados paralelos, eu tenho 4 ângulos de
90 graus. Vamos, qual é a definição de paralelogramo? Ter dois pares de lados paralelos. Além de ter dois pares de lados paralelos, eu tenho 4 ângulos de 90 graus. Então, eu ganhei um retângulo. Por que ele é retângulo? Porque ele tem 4 ângulos de 90 graus. Além de ter os pares de lados paralelos, eu tenho 4 ângulos de 90 graus. Quando eu tenho um losango, que é este caso aqui. Quando eu tenho, ó, ele é um paralelogramo. Então, eu tenho 2 pares de lados paralelos. Esse camarada aqui é paralelo a esse. E este aqui é paralelo a este aqui. Só que o que está acontecendo aqui no losango? No losango, eu tenho 4 lados que são congruentes. Eu tenho 4 lados que têm a mesma medida. E aí, você vai perceber, lembra daquela nossa conversa sobre as diagonais? Aqui no losango, eu tenho uma diagonal que eu chamo de diagonal maior, que é AC, e tenho uma diagonal que eu chamo de diagonal menor, que é a minha BD. Quando eu tenho 2 pares de lados paralelos, eu tenho um paralelogramo. E esses lados são congruentes, têm a mesma medida, eu chamo isso de losango. Esse paralelogramo é um losango, tudo bem? Ficou faltando só a nossa figura 6, que é muito conhecida, porque é o quadrado. Só que você vai perceber que o quadrado, ele junta 2 propriedades, 2 características. Primeiro, a característica do retângulo, que é 4 ângulos de 90 graus. E segundo, que ele junta a característica do losango, que os 4 lados têm a mesma medida. Então, vamos lá. Ó, um quadrado, eu posso dizer que o quadrado é um retângulo? Sim, porque ele tem 4 ângulos de 90 graus. Eu posso dizer que um quadrado é um losango? Sim, também, porque ele tem 4 lados congruentes. Tudo bem? É uma junção dos 2 anteriores. Então, é importante você saber diferenciar, porque isso é quase que uma pegadinha, né? Eu tenho os trapézios, que eles são retângulo, isósceles e escaleno. E tem os paralelogramos, que são os retângulos, os losangos e os quadrados. Quem são os retângulos? Além de ter os 2 pares de lados paralelos, eu tenho 4 ângulos de 90 graus. Os losangos, além de ter os lados paralelos, eu tenho lados congruentes, que têm a mesma medida. E o quadrado? No quadrado, eu junto as 2 propriedades, as 2 características. Eu tenho os 4 ângulos de 90 graus e os 4 lados são congruentes. Aí eu ganho o quadrado. Eu acho que ficou super moleza para você anotar aí e ter aprendido. Se você gostou, já deixa o seu like e deixa aí nos comentários qual desses quadriláteros aqui que você não conhecia muito bem e passou a entender melhor depois do vídeo. Tudo bem?